Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Museu do Neorrealismo e esta é a inauguração da exposição do Rui Soares Costa, a quem agradeço todo o empenho neste processo de criação, de conceptualização desta exposição e também no processo de montagem e de grande ambição também de encontrar no museu não só um parceiro, como um espaço para mostrar o seu trabalho mais recente e algumas peças também de outras fases, mas com uma nova relação. Em primeiro lugar, queria agradecer não só a presença daqueles que vieram a esta inauguração, como em particular ao Rui Soares Costa. Mas dizer-vos que esta exposição, que tem o título, leva o título do Neorrealismo à Pós-Realidade, remete uma vez mais no trabalho do Rui para a questão da temporalidade, o questionamento no processo de trabalho, também no resultado da obra, precisamente da ideia de tempo e de como esse tempo contribui para uma reflexão sobre as questões climáticas, sobre a nossa contemporaneidade, a nossa ação no espectro contemporâneo e da nossa responsabilidade, obviamente, social e política nessa dimensão. É um dos artistas que, nos últimos anos, mais tem revelado esse tipo de preocupação de conciliar no resultado da obra uma processualidade onde o tempo é esmagador, e é esmagador em diversas dimensões e em diversos aspectos, mas, ao mesmo tempo, consegue trazer esse tema para uma dimensão que é política, ou seja, não é apenas processual, é também muito estética, mas consegue resolver essas relações entre a temporalidade do processo de trabalho e o seu resultado estético numa conciliação, numa harmonia com questionamentos de ordem social e política que também resolvem uma espécie de homenagem e citação ao neorrealismo e à cultura neorrealista, nomeadamente ao tema do trabalho. E esta exposição tem a particularidade de ter uma performance da parte do artista, do Rui Soares Costa, que é a chamada performance total. Total no sentido em que desde o primeiro dia de exposição, ou seja, daqui a mais algum tempo, o Rui estará a fazer um trabalho durante todas as horas, todos os dias da exposição que aqui tem. Ou seja, até ao último dia da exposição, o Rui Soares Costa estará a fazer uma performance que é simultaneamente um trabalho de dimensão estética, um trabalho que tem uma dimensão material e que vai resultar também como um trabalho que, quando acabar a exposição foi, digamos assim, a condição para que esse trabalho pudesse ver o seu momento final. E, portanto, há aqui uma presença do artista, que eu tenho quase certeza que vai motivar conversas, diálogos, questionamentos que as pessoas vão colocar sobre o seu processo de trabalho, sobre o porquê que está aqui no próprio museu e na sua própria exposição durante todo este tempo, e tenho a certeza que haverá conversas com o artista, que haverá diálogos com as pessoas que vão presenciar e experienciar esta exposição. Portanto, queria, em primeiro lugar, agradecer ao Rui, agradecer a todos aqueles que estiveram envolvidos na produção, agradecer à equipa do Museu do Neorrealismo, não nomeando aqui todos aqueles que estiveram envolvidos, porque são muitos, desde as oficinas à equipa concreta do Museu do Neorrealismo, à equipa de produção, na parte da comunicação, e todos aqueles que estiveram no serviço administrativo, na recepção, aqueles que fazem a vida deste museu no dia-a-dia. E, portanto, uma vez mais, obrigado e bem-vindos à nossa exposição. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado a todos por virem. Acho que não vou alongar muito, depois vou estar, o David anunciou, sentado ali numa mesa a desenhar, mas essa mesa tem uns bancos e convida a que as pessoas se possam sentar, eventualmente interagir, e podemos continuar a conversa nesse momento. Portanto, eu acho que se calhar não expor, enfim, não tomar muito o vosso tempo neste contexto, mas dizer só, claro, agradecer ao David em primeiro lugar o convite, e depois dizer só coisas muito rápidas. Claro, agradecer à equipa do museu, foi muito interessante a forma como este processo aconteceu. Começou por ser um convite para realizar uma exposição nas duas galerias, a Galeria de Arte Contemporânea e de Literatura, a Sala 1 e a Sala 2, e
depois de alguma forma foi-se expandindo ao lado do museu, ao foyer do auditório, portanto, no fundo é assim uma coisa que vai ocupando os múltiplos espaços deste piso zero. A ficha técnica identifica as várias obras. Eu queria agradecer antes de mais ao David o convite e depois o convite, claro, em primeiro lugar, mas sobretudo a abertura como foi recebendo estas ideias eventualmente inusitadas que foram surgindo, que foram todas elas recebidas com entusiasmo e uma abertura que me surpreendeu. E, portanto, o projeto foi crescendo, foi tomando estas várias dimensões. Eu pensei especificamente que fazia sentido um projeto de arte contemporânea que se realizasse, o convite foi feito com muita antecedência, porque houve muito tempo para poder pensar uma coisa especificamente neste contexto, e acho que fazia sentido uma coisa que se relacionasse com o objeto deste museu, o neorrealismo, além de me interessar pessoalmente e artisticamente. Acho que faz sentido esse diálogo acontecer, não fazer simplesmente no contexto do discurso da arte contemporânea e isto logo isso em outra relação, fazer um trabalho que revesse essa relação. E então surge esta peça, essa performance onde eu vou estar, que essencialmente é isso, é um artista que vai estar, uma pessoa que está ali sentada a executar um desenho, que é repetitivo, que é minimalista, e que condensa tempo para uma folha de papel. No início não existe nada, não ser uma mesa, no final existe eventualmente um desenho da totalidade da mesa. Esse é o objetivo. Mas bom, começar por agradecer ao David, agradecer claramente à equipa do museu, foi muito cansada, foi manifestamente um prazer e um desafio, porque nós tivemos aqui desafios. Essas duas peças que estão nas paredes acima da livraria e do acesso à cafeteria foram uns desafios interessantes de colocar no sítio em questão. Foi um processo exigente, mas a equipa esteve empenhada e foi mesmo muito interessante estender esses agradecimentos. E depois, pronto, convidar-vos a vir ver a exposição, enunciando só um aspecto que é: eu tenho vindo a abrir o processo de trabalho, o processo criativo a outros elementos. Podem ser simplesmente o Rio Tejo, as marés que sobem e descem, mas também podem ser coautores que participam diretamente e participam ativamente no processo. Mais do que convidar, como tem o André Gonçalves, que tem vindo desde o início, desde o primeiro projeto expositivo, a fazer bandas sonoras originais das exposições, dos projetos expositivos. O ano passado, no final de 2024, na verdade, comecei a trabalhar vídeo e começar um projeto novo. Resolvi expandir essa colaboração, então o André passou a ser um coautor. Nós em vídeo trabalhamos como duplas, são peças que assinamos os dois. Uma das salas é essencialmente vídeo, portanto, são trabalhos que faço com o André. E dizer só que depois a peça performance, onde eu vou estar sentado a desenhar, porque a maior parte do tempo, na verdade, não existe nada, a não ser uma mesa, que sai mesmo muito lento, estes 3 meses e qualquer coisa que a exposição vai acontecer, a maior parte do tempo vai existir uma mesa e apenas a mesa. Eu achei que esse objeto ia ter uma importância muito grande, portanto convidei o Francisco Reis Mateus, que jogou, a desenhar esta peça. Um arquiteto que eu admiro imenso e que tem uma abertura imensa, uma relação muito profunda com a arte contemporânea e que abriu este projeto de forma muito intensa. Mas pronto, eram essencialmente estes agradecimentos que queria fazer, não me alongar muito mais. À Câmara Municipal, só quero agradecer claramente também pela iniciativa do museu. Não é comum os municípios terem iniciativas deste tipo, isto é valioso. E pronto, e não me alongo mais, acho que já foi falado. Bom, cabendo-me a mim, ouvem mais a mim agora, se vocês puderem pôr um bocadinho mais baixo, porque o Rui estava de facto a falar muito longe, cabe-me a mim agora encerrar este momento das alocuções oficiais. Quero, obviamente, agradecer a presença aqui da Sra. Vereadora Cláudia Matias, do Sr. Representante da Junta de Freguesia, Márcio, e agora tive aqui uma branca de um apelido, Farinha, peço desculpa, Márcio Farinha. Obviamente agradecer a presença de todos e de todas que dirigiram até aqui hoje, nesta tarde solarenga, e que pudemos estar aqui todos hoje, sobretudo pelo amor que temos à arte, e isso é aquilo que nos une. Em nome da Câmara Municipal e do Sr. Presidente, que não pôde estar aqui hoje presente, saúdo-vos a todos, e agradeço profundamente ao Rui Soares Costa ter aceito este desafio do curador, de David Santos, que além de ser o nosso diretor do museu e que eu deveria ter cumprimentado nos meus cumprimentos oficiais, estou a cumprimentar agora, que é também ele o curador desta exposição, ter aceito o desafio de vir até aqui expor
e expor de facto as suas obras e, no fundo, dar-nos uma lição sobre a temporalidade, que é nos dias em que corremos, que andamos em dias em que a espuma a acudir à espuma dos dias e é uma velocidade estonteante, nada como parar por pensar na temporalidade e no tempo que deveríamos ter, no tempo que estas obras de arte levam ao crime. Muito obrigada. Depois dizer-vos que este museu, para quem não sabe, estão aqui muitas caras que não o vejo aqui muitas vezes, mas dizer-vos que o Museu do Neorrealismo é um museu com o financiamento da Câmara Municipal, é um museu municipal e que de facto se dedica à estética neorrealista. E porquê arte contemporânea aqui neste museu, num museu dedicado à estética neorrealista da segunda metade do século XX? Precisamente porque as questões são prementes e continuam a cruzar-se, e precisamente porque o Sr. Diretor, em bom tempo, lançou o desafio aqui há muitos anos de desafiar os artistas contemporâneos a cruzar a sua arte e o seu casamento com a arte neorrealista e a corrente neorrealista, seja no literário, seja de artes plásticas ou visuais. E é de facto para nós importante ver pelas lentes dos artistas contemporâneos precisamente uma realidade que muitas vezes é esquecida da segunda metade do século XX, ou começou ainda antes, mas que muitas vezes é esquecida pelas novas gerações e convém ser recordada porque foram obliterados da memória artística e literária muitos dos maiores artistas do século XX, dos artistas neorrealistas, e nós estamos aqui com o dever de preservar a memória, de não perder, não deixar esquecer de facto que a nossa cultura no século XX é sobretudo uma cultura que se prende com as questões do trabalho e do povo e sobretudo de uma estética que prefere denunciar as questões sociais e as questões de facto mais fraturantes da sociedade. E, como eu dizia, o desafio que temos lançado na arte contemporânea é de facto aos artistas para, pelas suas lentes, olharmos precisamente para as questões do trabalho, para as questões da realidade e para as questões dos nossos dias, que são temas que continuam perfeitamente atuais nos tempos que correm. Para não me alongar também, agradeço profundamente a vossa presença aqui no Museu do Neorrealismo. Espero mesmo que voltem muitas vezes, porque é um museu que, para além das exposições, tem um ciclo de cinema absolutamente fantástico, que também é dedicado às novas realidades, à nova visão da realidade. E é um museu vivo, permanentemente vivo, permanente, que nos põe em permanente questionamento em relação à realidade e que tem sempre a acontecer uma programação paralela, que desde já deixo aqui o desafio: visitem-nos muito mais vezes, venham até cá, questionem-se, partilhem com os amigos, porque cá vos receberemos de braços abertos. Muito obrigada a todos e a todas.